Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves, do canal Acorda Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje. Hebreus 6, de 4 a 8 e Hebreus 10, do 26 ao 31, diz que pode perder a salvação? Eu vi ao longo desses 14 anos que eu passei no sistema religioso inúmeros debates de emissoras, canais gospel, mostrando se perde ou se não perde a salvação, Hebreus 6 e 10. Então eles colocavam ali inúmeros pastores, teólogos, que conhecem profundamente a letra e não a graça, porque a graça você não aprende nesses cursos de teologia. A graça é revelação que esses teólogos nunca tiveram. Então veja só, essas emissoras gospel, elas colocavam 2 ou 3 teólogos para debater se Hebreus 6 e 10 está se referindo a perder a salvação. Ou seja, se perde ou não perde a salvação. Então ia lá no debate um teólogo, pastor, que defende que perde sim a salvação, e também tinha um outro teólogo que provava na Bíblia que não pode perder a salvação, que Paulo está dizendo que não pode perder a salvação. Então tinha essas duas linhas de pensamento. Paulo está dizendo que pode perder a salvação, e Paulo também está dizendo que não pode perder a salvação. A gente vai dar uma lida nesse texto e vai ver o quanto esses teólogos estão equivocados. Eu sei que existem homens e mulheres de Deus sérios que acreditam naquilo que pregam, mas muitos deles sabem que estão enganando. Eles sabem que eles têm a consciência que estão enganando os eleitos de Deus. Mas muitos, eles não são vítimas do sistema religioso. Eles não têm a intenção de enganar. Tá bom? Antes de começar a mensagem, eu queria fazer aqui uma indicação, uma recomendação para que os amados aí acessassem o canal do irmão em Cristo abençoado Alexandro Marques. Ele é mineiro lá de Ipiaçu, Minas Gerais. Tem um testemunho dele recente aí de alguns dias, é mais ou menos pouco mais de 15 minutos, que ele dá o testemunho dele, onde ele passou 15 anos na Assembleia de Deus e algo o incomodava. Aquele negócio, quando o eleito foi gerado da livre, ele nunca ouviu uma mensagem da graça. Então ele está ali fazendo parte do sistema religioso e algo o incomoda. Ele não sabe o que é, mas quando ele ouve uma mensagem na graça, ele faz bingo! Era isso que estava faltando. Então o Alexandro Marques, ele passou 15 anos na Assembleia de Deus e ele fez parte ali da hierarquia dessa instituição religiosa. Então o testemunho dele é tremendo. Ele tem um canal no YouTube, o canal dele é Ministério Graça Revelada de Ipiaçu, Minas Gerais. No comentário aqui, eu vou botar no topo esse testemunho dele, que ele fala dentro do carro dele. É um testemunho de pouco mais de 15 minutos, que eu tenho certeza que vai edificar a fé dos abençoados aí. Eu peço que vocês se inscrevam no canal dele, compartilhem as mensagens dele. E olha, o cara é uma bênção, o Alexandro, e tem uma voz de locutor FM, viu? Pense numa bênção. Um homem que teve a vida transformada pelo Evangelho da Graça e está também com um canal de YouTube, mais um pregador da graça. Eu creio que em breve serão centenas e milhares de pregadores da graça espalhados pelo Brasil e pelo mundo para a glória de Deus. Eu creio nisso, eu desejo isso. Então, quando eu vejo aí um irmão abençoado que foi impactado pelo Evangelho da Graça de Deus, eu tenho aqui o maior prazer em compartilhar. Nós somos um na graça. Tá certo? Então o testemunho, eu vou deixar aqui o link do testemunho do amado irmão em Cristo, Alexandro Marques, do Ministério Graça Revelada de Ipiaçu,
Minas Gerais, Alexandro, graça e paz, meu querido. Somos um na graça, tá certo? Então vamos lá ao texto de Hebreus 6, 4 a 8. Teólogos dizem que Paulo está dizendo que pode perder a salvação, e outros teólogos dizem que Paulo não está afirmando que pode perder a salvação. Vamos ao texto. Hebreus 6, vamos ver aqui o 4 e o 5. Olha só o que Paulo diz. Acreditamos que seja Paulo. Não faz diferença nenhuma. Tem pessoas que ficam criticando aqui. Quem é que diz que é Paulo? Não diz que é Paulo. Nós acreditamos que seja Paulo. Mas não faz diferença. Um dia desse eu comentei aqui. 2 Coríntios 12, 2, 3, 4. Que Paulo diz que foi ao terceiro céu. Que foi ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. E que o próprio Paulo, ele não sabe se foi em carne ou em espírito. Aí um abençoado aí do sistema disse, Júlio, nem Paulo sabe se foi em espírito ou se foi em carne. Meu querido, ele pode ter ido de jegue ou de Uber. O importante é que ele foi. Então acreditamos que as cartas aos Hebreus foi de Paulo. Mas isso não agrega valores à graça, não faz diferença. Entendeu? Então olha só, o que Paulo diz, eu creio que foi Paulo. Hebreus 6, 4 e 5. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, 6. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõe em vitupério. Então você vê que Paulo está falando de arrependimento, que arrependimento dos pecados. Que pecados? Transgressão de lei. Porque veja aqui embaixo ele fala, ó, de novo crucificaram o Filho de Deus. E Jesus veio o que fazer na cruz? Aniquilar o pecado, que eram as 613 leis. Então esse arrependimento aí, arrependei-vos dos pecados, isso foi antes da cruz. Quando havia pecado, que era transgressão de leis, as 613 leis da Torá. Por isso que João diz em 1 João 8, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Aquele quem? O judeu. Porque era impossível não transgredir uma lei das 613 leis que haviam na época. Aí o sistema religioso traz para o dia de hoje. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Ora, quem disse que ia remover o pecado foi Deus. Zacarias 3,9, removerei o pecado desta terra. Quando chegou na cruz, João, quando vê Jesus, o que ele diz? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu pergunto, não removeu? Não tirou? Tá certo. Então, 6. O 7. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. O 8. Mas o que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Agora vamos ver Hebreus 10, do 26 ao 31. 26. Porque se pecarmos, Paulo está dizendo, pecarmos, um grupo de pessoas ali da época, voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Jesus morreu por muitos, por vários ou por todos? Por todos. Um único sacrifício está lá em Hebreus 9, 26. 26, agora o 27 e o 28, mais uma certa expectação horrível de juízo. Esse juízo foi para Israel no ano 70, certo? O último dia, os últimos dias foram de Israel, que Paulo escreveu uma carta para Timóteo. Estamos nos últimos dias. Timóteo, afasta-te desses, afasta-te dessa gente. Isso faz 2000 anos, tudo que acontece de ruim, vem um abençoado e coloca aqui embaixo, esse Júlio é um herege, bem que a Bíblia disse que nos últimos dias, olha, que feitiço. Eu tenho uma mensagem, o feitiço dos últimos dias. Essa frase gera muito dinheiro para o sistema religioso. Então, mais uma certa expectação horrível de juízo e o ardor de fogo, isso é uma figura de linguagem, que há de devorar os adversários.
quebrantando alguém a lei de Moisés. Está vendo aí que ele está se referindo ao pecado da lei de Moisés? Morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Ele está citando aí uma passagem do Antigo Pacto, não é? Então, olha, o 29. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Agora o 30 e 31. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Quem é o seu povo ali? O povo de Israel, os judeus, as ovelhas pelos quais ele veio. Que o sangue dele está lá, Mateus 26, 28. Este é o sangue da minha aliança, que é derramado em favor de muitos e não de todos. Ele veio para os eleitos. João 10, 26. Jesus está diante de uns ímpios que não têm espírito e ele diz: vocês não creem, porque vocês não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem e eu dou a vida eterna por elas. Não é por vocês não. Porque ímpio não tem espírito. Paulo diz que a fé não é de todos, que a fé é dos eleitos. Então ele diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então Paulo está dizendo ali que pode perder a salvação ou que não pode. O próprio Jesus respondeu isso. Olha o que ele diz. Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Percebeu aí? Então, Paulo, os teólogos, uns acreditam que Paulo está falando que podem perder a salvação. E outros teólogos dizem, não pode perder a salvação. Querido, Jesus está dizendo, é possível sim perder a salvação. Agora, porém, todavia, os queridos e abençoados teólogos, eles não entendem que essa salvação que Paulo está se referindo é a salvação da grande tribulação que foi no ano 70. O Espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. O Espírito, ele sempre existiu. Viu lá ele conversando com Jó no capítulo 38? Fala, Jó, onde é que tu estavas quando eu fiz tudo isso? Fala, porque tu já existia. Jó diz que o Senhor me revestiu de nervos, de tendões, de pele, de osso e cuidaste do meu espírito. O Espírito sempre existiu. Esse Espírito que está aqui em mim e em você, ele é eterno, sem gênero. E ele veio, participou de carne e sangue. Está lá em Hebreus 2,14. O corpo e a alma vira pó, volta para a terra. E o Espírito volta, retorna para Deus. Desta vez com um novo corpo glorioso igual ao dele. Filipenses 3,21. Corpo e alma é pó. A alma, Jesus disse em Mateus 10,28. Corpo e alma para a sepultura, para o inferno. Jesus estava falando de um Geena, que era um crematório, um lixão que havia por trás dos muros de Jerusalém, que lá jogava-se enxofre, o fogo não se apagava e os vermes brotavam. Então lá nesse crematório jogavam pessoas mortas. Então esse inferno que Jesus falou em Mateus, e em João também lá no Apocalipse, fogo ardente, era o Geena que havia em Jerusalém, que nada mais era do que um crematório, um lixão, e que hoje é um ponto turístico de Israel. Então o próprio Jesus está dizendo, mas aquele que perseverar, não desistir, não retroceder, esse será salvo. Então é lógico que Paulo, quando diz Hebreus 6, de 4 a 8, e Hebreus 10, do 26 ao 31, é óbvio que ele está falando que é sim possível perder a salvação. Só que os teólogos não entendem que essa salvação está se referindo à grande tribulação do ano 70. Por isso, veja só aqui, Efésios 2,8. Esse é um texto clássico, tanto na graça como no sistema religioso. Só que o sistema religioso ele não entende isso. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé.
E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então um pastor aí do sistema religioso, ele disse, não, Júlio, a salvação é pela fé, é dom de Deus. Se você chegar para esse abençoado, esse teólogo aí e disser, pastor, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? O que é que ele vai dizer? Você tem que ser dizimista, você tem que ir para o monte, você tem que falar terra de canta, lipa na chulipa, você tem que participar aqui dos eventos da igreja, você tem. Oi, então deixou de ser pela graça. Se eu tenho que fazer alguma coisa, depende de obras, das minhas mãos, das minhas obras para ser salvo. E o texto diz que pela graça. Onde é que você consegue graça? Aí no supermercado, consegue comprar aí 2 quilos de graça? Não, é dom de Deus, vem do alto, vem de cima. E que salvação é essa que Paulo está falando? Salvação da mente, também se referindo à grande tribulação do ano 70. Porque pela graça sois salvo. Você não precisa fazer nada. É dom de Deus. Pela graça sois salvo, por meio da fé. E isto não vem de você, não vem de mim, não vem de nós. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então ele diz aí que a salvação é um dom de Deus, é uma graça, mas que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, cada um com suas doutrinas de homens, dentro dos seus gabinetes, dizendo, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, né? Cada um com suas doutrinas aí. Então, Efésios 2,8, Paulo também está se referindo à salvação da mente, porque o Espírito nunca esteve em estado de salvação, nem condenação. O Espírito sempre existiu, Eclesiastes 12,7, e o Espírito volta, já estivemos lá, retorna para Deus. Eclesiastes 12,7 quebra o sistema religioso. Olha só, eu tenho uma mensagem que eu falo isso aqui, Marcos 16, 15 e 16, que é outro engano, outra fonte de renda desse maldito sistema religioso cruel, perverso e corrupto. Meu querido, se você entender a graça, mais nunca você coloca seus pés nesse lugar chamado de igreja. Olha só, Jesus disse lá, e disse-lhes, ide por todo o mundo. Sabemos que esse mundo aí é Israel. Pregai o evangelho a toda criatura. Que evangelho que Jesus está falando aí? O da graça? Não, Paulo não tinha sido levantado ainda, foi o evangelho que foi dado a Pedro, da circuncisão, para dizer os judeus. Jesus veio somente para Israel, para os judeus, para as ovelhas perdidas, está lá em Mateus 15, 24. Eu fui enviado apenas, somente. Então, que evangelho é esse que Jesus está recomendando? O evangelho para dizer que Jesus Cristo é o Messias, o Senhor a quem os profetas profetizaram. Então, ide por todo o mundo, de Israel. Paulo diz que a palavra foi pregada por toda a terra. Que terra? De Israel. Tudo foi para Israel. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, perceba que esse crê aí com R no final, vem de entendimento. Quem crê e for batizado é no conhecimento pelo lavar da palavra. Não tem nada a ver com esse batismo na piscina. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer, com R no final, será condenado. Por isso que ele diz, aquele que crer, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação do ano 70. Todos os eleitos que creram, inclusive aquelas 3.000 almas, 3.000 judeus que Pedro pregou em Pentecoste, 3.000 almas agregaram-se. Aí o religioso, aí o teólogo, o pastor diz, vamos ganhar alma para Jesus. Isso é uma heresia. Que Deus é esse que precisa de mim e de você para ganhar almas para Ele? Esse é o Deus da religião, não o Deus da Bíblia. Por isso que eu digo, o mundo, pessoas, não conhece o Deus da Bíblia, está conhecendo agora, nesse século. Então, quando Jesus disse, ide por todo mundo, quem crê será salvo e quem não crê será condenado. Todos aqueles eleitos ali que creram, eles foram salvos da grande tribulação. Eles morreram, dormiram antes do ano 70. O único discípulo que creu, mas passou pela grande tribulação foi João. Foi uma testemunha de Jesus. Inclusive Jesus disse, importa que João esteja vivo quando eu voltar. Olha só,
Se Jesus não voltou, João deve estar com 2.150 anos. Querido, a volta de Jesus, Apocalipse 1,7, eu tenho essa mensagem. Ele vai vir nas nuvens. Nuvens significa juízo. Ele veio para Israel e o juízo veio sobre Israel. Apocalipse 14,7. Vir nas nuvens é juízo e todo olho verá. Queridos, todo olho viu Jesus. A volta de Jesus foi a destruição de Jerusalém, que todos os judeus ali que o rejeitaram, que o mataram, viram a volta de Jesus, viram Jesus, que foi a destruição de Jerusalém. Então essas 3.000 almas que Pedro pregou em Pentecostes, eles creram que Jesus Cristo era o Messias, que era o Senhor, e eles foram salvos da grande tribulação. Eles morreram antes, eles dormiram e ressuscitaram no ano 70. A ressurreição foi no ano 70. Não existe mais ressurreição. Foi a parúzia ali, tudo foi no ano 70. Hoje, quando um eleito morre, imediatamente nós recebemos um novo corpo glorioso, igual dele. Glória a Deus por essa palavra. Olha o que diz aqui, ó. Gálatas 2,7. Paulo dizendo, ó, duas linhas do Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelho. Mostra na Bíblia onde tem evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. Não. Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos que contam a vida terrena de Jesus de Nazaré. Olha o que Paulo fala em Gálatas 2,7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado a Paulo, como a Pedro, o da circuncisão. Viu aí duas linhas do evangelho, de um único evangelho. Pedro tinha a missão de pregar que Jesus Cristo era o Messias, era o Senhor. E Paulo, o evangelho aos gentios, de pregar as boas novas, as boas notícias. E estás perfeito, e estás completo, e estás abençoado. Nós ressuscitamos com ele na cruz. O nosso velho homem ficou na cruz. Nós fomos batizados na cruz. E isso são boas notícias. São boas novas, significa evangelho. Tá certo? Então essa oração que Paulo faz, ó, veja que Paulo está diante dos eleitos ali, e olha só o que é que ele diz. Por isso que hoje eu não me estresso mais. Eu sei, eu convivo com isso, eu sei o que é isso. A gente não compartilhar a mesma fé dentro de casa. Eu sei o que significa isso, meu querido. Eu sinto na pele isso. Só que no começo eu me estressava. Hoje não. Olha só o que Paulo diz. Efésios 1, 17 e 18, NVI, Nova Versão Internacional. Peço, Paulo estava diante dos eleitos ali, olha o que ele diz. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê ao seu marido, à sua esposa, essas pessoas que você propaga aí o evangelho da graça e eles rejeitam. Então a oração de Paulo é essa: oro para que Deus lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do entendimento do coração de vocês, ali um grupo de pessoas, sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Então, meu querido, o entendimento é de Deus. Essa cegueira espiritual também é de Deus. Essas pessoas que refutam a graça, eles estão certos. Como assim, Júlio, certo? Eles estão fazendo a vontade de Deus. Deus decidiu não dar o entendimento a eles. Eles estão errados, eles estão certos. Eles são vítimas do sistema. Existem aqueles que são filhos gerados para escravidão. Não tem jeito, ele não entende. É decisão de Deus, é mistério de Deus. Por isso que eu digo que nós fazemos parte de um povo privilegiado. Privilegiado porque nós descansamos, nós repousamos, nós não estamos mais brigando com Deus, com o demônio, com Satanás, com medo que Jesus volte. A gente sabe que tudo já aconteceu e que nós somos os gentios remanescentes. Então, nós somos filhos gerados da livre. Quando a gente ouve a mensagem da graça, a gente faz glória a Deus, era isso que estava faltando e eu não sabia.
Fui enganado durante 20, 30, 50 anos. Eu nunca tinha ouvido uma mensagem da graça. Era isso que faltava. Não é porque você está aí no sistema religioso, você está, mas você não aceita, tem coisa que você discorda. Mas quando você é um filho gerado da livre, que você ouve uma mensagem da graça, glória a Deus por essa palavra. Mas tem aqueles abençoados, eleitos, espíritos perfeitos, mas que eles foram gerados da escrava. Não tem jeito, eles não entendem a graça. Isso é mistério de Deus e nós somos um povo privilegiado. E não vem com esse negocinho aqui. Teve gente que botou comentário aqui: seu herege, essa graça aí, essa liberdade e essa libertinagem. Tá maluco, meu filho? Onde é que eu prego aqui essa liberdade e essa libertinagem? Essa liberdade que vocês falam, alguns colocam aqui refutando, essa liberdade e essa refutagem são coisas de moleque. Eu não prego isso. A gente entende a graça e nós somos libertos, nós fomos libertos. O grupo de pessoas ali que foram libertos na cruz. Essa liberdade aí que Paulo diz, que ele nos libertou do império das trevas, essas trevas eram as leis. Nós já nascemos livres. Então não tem essa liberdade que você está se referindo, essa libertinagem. Isso não existe aqui não, meu querido. Eu sou um eleito, eu vivo para a família, pregando a graça, para a minha empresa, sou casado há quase 20 anos, sou fiel à minha esposa. Onde é que está essa libertinagem que vocês falam aqui no comentário? Não existe não. Um eleito de Deus, quando entende a graça, ele não tem prazer nessa liberdade, nessa libertinagem não. Repito, isso é coisa de moleque. A gente não prega isso não, mas a gente descansa. Enquanto vocês aí, que são filhos gerados para escrava, estão sempre lutando, estão sempre guerreando, vocês não entendem o Jesus de Nazaré, do Cristo ressuscitado, do antes da cruz com o depois da cruz. A Bíblia ela foi escrita em determinada época para determinado povo. E o que é que serve para nós na Bíblia? As conquistas da cruz que foram reveladas a Paulo. Serve para todas as gerações depois da cruz. Glória a Deus por isso. Tá bom? É isso aí, uma saudação especial. Eu quero deixar aqui uma saudação especial para Edson Nunes, do bairro de Socorro, São Paulo, capital. Querido, está um calor muito grande. Aqui em João Pessoa está chovendo muito, está frio. Mas quando eu ligo aqui o ar-condicionado, eu tenho uma luz muito forte aqui sobre mim e tem um softbox aqui do lado que é uma lâmpada muito forte. Às vezes eu ligo o ar-condicionado de manhã para gravar de tarde. Mesmo assim, por conta dessa luz que está muito forte aqui sobre mim e no meu lado direito aqui a luz do softbox, não tem como não suar, tá certo? Então eu estou explicando. Então uma saudação especial para Edson Nunes, bairro Socorro, São Paulo, capital. Ele é filho da irmã Marlene. A irmã Marlene, eu já contei o testemunho dela aqui, que ela estava na igreja e os filhos dela não concordavam com a igreja e eles estavam fora da igreja, fora da igreja. A irmã Marlene, ela estava decidida, porque na mente dela, o que é que a religião prega? A senhora está salva, mas seus filhos, se eles morrerem, eles vão para o inferno. Essa mãe, a irmã Marlene, ela queria sair da igreja para ir para o inferno com os filhos dela, tomar conta deles. Olha o que a religião fez com essa mulher. Né? Ela viu a minha imagem assim no YouTube e disse: vou assistir a mensagem desse louco. Ela até falou isso, né? Hoje ela brinca comigo. E quando ela ouviu a mensagem, hoje, essa irmã Marlene é a mulher mais feliz do mundo. Ela vive em paz e harmonia com os filhos dela. E um dos filhos dela, que é o caçula dela, o Edson Nunes, de 30 anos, mora com ela. Bairro de Socorro, São Paulo, capital. Edson Nunes. E hoje eles vivem numa harmonia e são felizes. E eu disse: eu vou mandar um abraço aí, uma saudação para o Edson. Edson, graça e paz, vocês sempre foram eleitos de Deus. E glória a Deus que vocês hoje têm o entendimento, que sua mãe vive em paz, feliz com vocês. O testemunho da irmã Marlene, se nesse meu ministério aqui do Acorda Povo de Deus, eu tivesse recebido apenas o testemunho dela,
já teria valido a pena, com certeza. Eu sei que tem aí centenas, milhares de testemunhos edificantes através desse canal. Mas se tivesse apenas o testemunho da irmã Marlene, eu teria dito: Senhor, obrigado, valeu a pena. Tá certo? Então eu quero mandar aqui uma saudação especial para Edson Nunes. Graça e paz, família abençoada e eleita do Senhor. Vou deixar aqui outras mensagens edificantes, o testemunho de uma mãe, novamente o testemunho da irmã Marlene. Eu peço que você assista, se você não assistiu, e compartilhe esse testemunho. É uma mensagem muito edificante. Eu também tenho uma que eu vou botar aqui, ó, que a minha avó morreu católica e foi para o inferno. Sofri durante 14 anos acreditando que minha avózinha estava no inferno porque ela era muito religiosa. Então, o testemunho de uma mãe muito impactante. Vou deixar aqui na descrição o link. Salvação na Bíblia é da mente, nunca do espírito. O espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. Mas quem não crer será condenado. Muito impactante também, interessante essa mensagem. Minha avó morreu católica e foi para o inferno, e a pregação de Pedro, que salvou 3.000 almas, é baseado nessa passagem de Pedro, que os religiosos, pastores, os teólogos dizem: vamos ganhar alma para Jesus. Isso é uma heresia, isso é um engodo. Eu sei que tem muitos homens de sérios que pregam isso e eles acreditam, mas tem muito cão guloso aí, empresário religioso, utilizando isso aí, ó, para ganhar dinheiro e enricar. Tá bom, meu querido? É isso aí. Se você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva, compartilhe essa mensagem, dá um like, comenta, faz um comentário aí, principalmente, meu querido, compartilhe essa mensagem no grupo aí de WhatsApp e de Facebook, porque tem muitos filhos da Livre que estão aí na escravidão. Então essas pessoas vão ouvir a mensagem e Deus vai tirá-las da escravidão e trazer para Livre. Então compartilha, não bate de frente, não participa de debate, que debate é a ativação da carne. Simplesmente compartilha e diz: ó, eu creio nisso aí. Um prega, outros compartilham e Deus dá um entendimento, tá bom? Um forte abraço, até a próxima. Graça e paz.